aqui pela discussão da Câmara dos Deputados, antes de assumir a cadeira, antes da eleição, já está pressionado, né? Falando sobre essa sucessão na Câmara, se Hugo Mota for eleito, ele vai assumir a presidência da Casa muito pressionado por bancadas estaduais, insatisfeitas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou essa redistribuição de vagas também na Câmara para refletir melhor mudanças populacionais. Ou seja, uma questão que vai além das emendas parlamentares, mexe com a configuração da Câmara dos Deputados. Caso o ajuste não aconteça até junho de 2025, a distribuição será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro seria o estado mais afetado com a mudança, perdendo 4 parlamentares. E com isso, perde-se também emendas. Outro desafio para Hugo Mota também seria a acomodação dos partidos que defendem a candidatura dele em cargos da mesa diretora e em presidências de comissões importantes da Casa. A candidatura do líder do Republicanos tem amplo apoio na Casa. Mota, inclusive, é o candidato do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ou seja, né, Mônica, vou começar com você de novo a discussão. Ele já, na possibilidade de assumir a presidência, dificilmente não será eleito presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio de Arthur Lira e amplo apoio também dos deputados de A a Z, de PL a PT, vamos colocar assim, né? Ou de PT a PL também. Dificilmente ele já não começa um cargo na presidência tendo de assumir tantas responsabilidades com as quais ele se colocou à disposição para assumir com tantos partidos e tantas bancadas. Já começa errado, né? Já começa errado no processo de escolha do sucessor do Arthur Lira, porque esse também foi outro tema que moveu o Congresso Nacional e que realmente teve muito empenho deles, foi toda essa organização de quem seria o sucessor de Arthur Lira. Lembrando, gente, que no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados é talvez a pessoa mais importante do governo. A gente fica falando de presidente e esquece que quem pauta todos os projetos, quem decide o que vai mexer dentro do Brasil e quem define a regra do jogo é o Congresso Nacional e o presidente da Câmara hoje, mais ainda depois do volume de emendas e a quantidade de dinheiro que se transaciona para comprar apoio dos deputados. Então, esta é uma questão importantíssima e aí você citou a questão da representatividade, que é uma dor muito antiga, é um problema que vem se discutindo há muito tempo no Brasil para que haja um ajuste disso em função do número efetivo de população de cada estado, porque senão realmente o jogo de poder lá dentro fica mais complicado ainda e aí a gente precisa de um Congresso que ande, que nos represente, que fale por nós, mas que olhe os nossos problemas. E hoje o Congresso Nacional, além de não nos escutar, além de não discutir as coisas importantes que precisaria estar discutindo, é completamente míope e enviesado. Então, esperamos que o Hugo Mota consiga pelo menos abordar esse problema, consiga organizar todas as pressões, né? O problema de ter muita gente por perto é que você tem que atender muitas vontades, muitos desejos, muitas promessas, que ele consiga equacionar tudo isso e começar 2025 com o pé direito e a cabeça muito fria. Agora, Deise, há possibilidade com essa redistribuição de perda de 4 cadeiras aí para o Rio de Janeiro, citei agora há pouco, né? O próprio Hugo Mota, a própria bancada do Hugo Mota também seria bastante afetada ou uma das grandes afetadas por esse processo de redistribuição. Teria 2 deputados a menos, assim como Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul. Por outro lado, Santa Catarina e Pará ganhariam 4 e o Amazonas teria também mais 2 representantes. E São Paulo? Aqui eu não tô olhando São Paulo aqui, mas eu posso procurar para trazer aqui para gente, para discussão. Acredito que talvez São Paulo não tenha. Ganha também? Vamos procurar essa informação assim. Agora, Deise, uma tarefa difícil, porque há um prazo para que o Congresso defina essa redistribuição até o meio do ano, senão isso vai cair no colo do TSE, e se cair no colo do TSE, se distancia talvez ainda mais dos interesses dos parlamentares. Agora, a articulação do novo presidente para conciliar tantos interesses de bancadas vai ter de ser uma bela de uma articulação. Será que vai ser possível conciliar tantos interesses?
Lívia, o pior é que eu acredito que vai ser possível conciliar os interesses. De novo, assim, eu sei que eu estou batendo um pouco nisso, assim, mas pela própria reconfiguração do Congresso Nacional nos últimos anos. Porque tudo que eles têm feito nos últimos anos são privilegiar os próprios interesses, né? Então, eu acredito que o Hugo Motta, como sucessor do Arthur Lira, que é um grande articulador, goste ou não, o Lira é um dos maiores articuladores que a gente tem hoje em dia, né? Eu sempre falo essa história porque eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, mas o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados, ele conseguiu manejar ali a aprovação da reforma da Previdência, estava com a popularidade em alta, talvez algumas pessoas não lembrem disso, mas naquele período o Rodrigo Maia chegou a ser cogitado para a presidência da República, né? Para a disputa presidencial seguinte. E o Rodrigo Maia não conseguiu fazer o sucessor dele, que seria o Baleia Rossi, e quem venceu foi o Arthur Lira, pela própria articulação dele no Congresso Nacional, né? Bolsonaro assumiu, Lira era o presidente da Câmara, Bolsonaro sai do poder, entra um governo de esquerda e o Lira sofre um arranhãozinho no meio desse processo todo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Hugo Motta vem como sucessor dele, deve ser também, seguir a mesma linha de articulação do Lira. Então, para beneficiar eles próprios, eu acredito que o Hugo Motta vai conseguir, sim, colocar todo mundo ali na mesa diretora, vai conseguir balancear os cargos. Agora, essa questão da reconfiguração, eu acho que isso daí vai acabar no TSE. Não é uma pauta que o Motta vai querer mexer, ainda mais porque, por exemplo, como a Lívia mesmo falou, a Mônica até riu na hora, porque assim, quem vai ganhar aqui, Santa Catarina e Paraná, são estados obviamente importantes, Santa Catarina tem sua importância, mas vamos combinar ali que na configuração da Câmara dos Deputados, eles não são os estados que mandam, né? O próprio Hugo Motta sairia perdendo na configuração da bancada dele, então não acredito que ele vai mexer nesse vespeiro aí com tanta emenda parlamentar para vir para a mão deles e com uma eleição presidencial e a própria reeleição dos deputados, né? Mas eu acho que os cargos em si, eles sempre dão um jeitinho. Sim. Confirmando, tá? Depois que a Mônica levantou a questão de São Paulo, não mudaria a situação de São Paulo em relação à representatividade na Câmara dos Deputados. Ana, ficaríamos assim pelo novo desenho. Para ficar mais claro para a audiência, Pará e Santa Catarina ganhariam 4 deputados cada. Amazonas contaria também com mais 2. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso teriam um parlamentar a mais cada. Por outro lado, vamos falar agora dos que perderiam representantes. Estados que perdem deputados. Rio de Janeiro, 4, como mencionamos. Paraíba, 2. Bahia, 2. Rio Grande do Sul, 2. Piauí, 2. Alagoas, 1. Pernambuco, 1. Bancada de São Paulo permaneceria como a mais numerosa da casa, com 70 parlamentares. Sua opinião sobre essa redistribuição desses representantes dentro da Câmara dos Deputados, também com impacto na distribuição de emendas. Pois é isso que eu ia falar. Eu acho que não existe nenhum estado da nossa federação que esteja esbanjando recursos e prosperidade a ponto de poder simplesmente falar que tudo bem, deixem emendas para outros estados, tudo bem, nós não vamos nos insurgir contra a não distribuição dessas quantias para os nossos estados. Então, obviamente, aqueles que ganham deputados vão ficar mais felizes e aqueles que perdem vão ficar revoltados. E assim, no final do dia, quem perde mais uma vez é a população, porque vai para lá, vai para cá e a gente continua sem saber efetivamente onde esse dinheiro está indo parar. Eu só tenho uma pergunta. A hora que isso for parar no TSE, vão dizer que é o judiciário abusando, vai acontecer, né? Mônica. Tá invadindo o legislativo. O legislativo, vocês já estão sabendo. Mas veja só, aí não importa se é do lado de cá ou se é do lado de lá. Tudo bem, vamos todo mundo culpar o judiciário, que está mais legal e mais confortável dessa forma. É para a gente ficar esperto. Mas qual é o critério que o judiciário adotará? Tem que ser com base no censo, né? No último censo realizado. Agora eu entendo sua questão. É de que forma esse critério vai ser utilizado? Para, né? Mas se o legislativo não tomar as devidas providências, quer dizer, como é que o judiciário decide? Qual é a fórmula? Existe um projeto de lei já tramitando na Câmara dos Deputados a respeito dessa redistribuição. E aí eu até devolvo para a Deise, né? A Deise acredita que, de uma forma ou outra, eles vão conseguir conciliar os próprios interesses, vão conseguir se organizar.
Mas a perda de representantes representa muito negativamente para um Estado, né, Deise? Eu não consigo visualizar um Estado aceitando com muita tranquilidade perder esses representantes. Claro que não. E isso deve ser o maior motivo para o Hugo Motta não mexer nesse vespeiro, né? Por que ele vai se indispor com os parlamentares, de novo, assim, num ano pré-eleitoral, onde tudo que importa é a reeleição deles? Eu não acredito que o Motta vai entrar numa discussão dessas, assim, mexer com os próprios pares num ano tão delicado, né? Então, assim, é possível que acabe no TSE. Eu acredito que vai acabar no TSE essa história, se ela não sumir no meio, porque eu não duvido de mais nada. As pautas, elas caem no esquecimento e ninguém fala nada, principalmente dentro do Congresso Nacional, mas o conhecimento que eu tenho da articulação, da representatividade do Motta, ele não vai mexer com os pares dele. O Lira jamais faria isso. Sim. Então, eles defendem os próprios interesses. Sim, para não se queimar também, né? Para não se queimar. Agora, Ana, depois quero ouvir também Eliana sobre isso. Uma missão mais simples é a distribuição dos cargos nas comissões parlamentares. Uma vez que nós já temos praticamente uma eleição que ainda não aconteceu decidida, sobretudo na Câmara dos Deputados, com uma vitória iminente de Hugo Motta, muito possivelmente até a composição das comissões já está tudo fechadinho, né? Eu não tenho dúvidas que esse grande apoio que o Hugo Motta tem e terá nessa eleição, na verdade, vem com um caderninho lá, quem vai para qual comissão, qual vai ser o cargo. Senão esse apoio não seria tão, significativo. O que é uma pena. Porque a gente estava agora há pouco falando sobre essas incongruências do nosso processo democrático por conta das emendas, de como isso facilita a perpetuação de certos políticos nos cargos. Todos esses arranjos pré-feitos, até mesmo à própria eleição, fazem com que os parlamentares tenham viés na hora do seu voto e não necessariamente estejam votando no melhor interesse dos seus eleitores, mas sim no seu próprio interesse ou no interesse do partido. Então, mais uma vez, a gente vê como isso acaba contaminando a nossa democracia e impedindo que o Brasil evolua. Eliana. Bom, claro que todos esses cargos que nós temos são negociados. Isso eu não tenho a menor dúvida, aliás, o Brasil inteiro sabe disso, né, Deise? E por que eles são negociados? Porque, obviamente, nós envolvemos poder e novas eleições. Quanto mais comissões aparecem com os nomes dos deputados, mais em evidência estarão os deputados e, portanto, mais reeleições nós teremos. É simples. Então, quando você forma uma comissão, você dá esta comissão, você dá poderes, né, a mais aos deputados que acabam fazendo disso uma propaganda pessoal, lógico. Então, não tenho dúvida. Tem só um ajuste nesse tema, é que o que é dado para as comissões, na verdade, é dado para os partidos. Então, não é dado para deputado. Sim. Aí, tal partido recebe tantos cargos em tal comissão. Eles decidem, né? Aí, internamente, dentro dos partidos, tem uma dinâmica. Os donos dos partidos, para os partidos que têm dono, aí eles definem quem vai para qual cargo. Lembrando que a cereja do bolo é a CCJ e que o que todos querem é estar na CCJ, porque lá realmente tudo tramita. Como você leu meus pensamentos, Aninha? Só um minutinho. Como você leu meus pensamentos, a CCJ é a comissão mais importante da casa, né? Hoje, Caroline de Tone está na comissão. E aí eu vou retomar um pouquinho, aliás, eu vou voltar um pouquinho no tempo, Mônica, quando a gente tinha aquelas antigas, mas nem tão antigas assim, possibilidades para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. Tínhamos Elmar Nascimento, do União Brasil, que estava crente pela proximidade até com Arthur Lira, que seria alçado, seria eleito presidente da Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu, optou-se por Hugo Motta. Houve, segundo informações aí de bastidores, um abalo na amizade de Lira com Elmar Nascimento, mas há informações a respeito dessas articulações de que talvez essa amizade volte a brotar caso Elmar Nascimento fique como a CCJ. Como é que você vê esse cenário? Se desenha com naturalidade à sua frente, assim? É possível que aconteça isso? O amor é uma coisa linda, né? E quando o amor floresce na política, ela é mais linda ainda. E realmente é isso. O que houve foi um jogo de poder ali, onde o Arthur Lira, desculpe a expressão, deixou o Elmar na brocha. Ele ficou ali pendurado sozinho e ficou sem os apoios que lhe haviam sido prometidos. E aí ele
teve que, né, levantar, abaixar o rabinho e ir para casa e se conformar, porque realmente a coisa no Congresso está tão deturpada que não havia sequer o que fazer. O poder na mão do Lira e na mão das lideranças dos partidos era tanto que não teve o que fazer. Ele se conformou, pôs o balaio no saco, é mais fino para dizer. A Mônica está cheia das expressões. Hoje, né? Depois do Natal, de tanto ouvir família falar. Então, estoque de expressões. O tempo passa e os interesses que predominam não são os mais republicanos. Hoje já houve uma negociação, houve um grande acordo, eles voltaram a ser amigos e tudo indica que a União terá a CCJ, a União vai presidir essa CCJ e que provavelmente Elmar estará nela. E aí nós vamos ver realmente como a amizade é mais forte do que tudo. Não, e tem só um ponto, né, Mônica? Deve acontecer uma reforma ministerial aí, o Lira deve pegar algum cargo, né? Deve pegar algum ministério. Então o poder dele aumenta mais ainda e ai de quem não ficar ao lado de Arthur Lira. Né? Ana ia falar alguma coisa, eu cheguei a cortá-la, Ana. Não, tudo bem. O espaço é seu, Ana. Não, uma dança das cadeiras, né? A gente não sabe o que está por vir. Mas a Mônica estava falando da amizade verdadeira, eu lembrei do Banco Imobiliário. Lembra quando tinha o negócio de ocasião? Essa é a amizade de ocasião. Então, uma hora você é amigo, hora você não é. E mais uma vez, gente, parece que eu sou uma pessoa repetitiva, que só falo a mesma coisa. Mas tá todo mundo preocupado só com o seu? E nós, aqui, Reles, sociedade, é que ficamos sem saber quanto vai ser o salário mínimo do ano que vem, entendeu? Esse que é o problema.